Santo para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração. Na segunda-feira da oração, foi mencionada uma palavra ali no grupo de oração, e a partir daquela segunda-feira, essa palavra começou a ser gerada no meu coração. E eu entendi que era Deus querendo falar conosco. Primeiramente falou ao meu coração e com certeza vai falar ao teu coração nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E você encontrando, você poderia se colocar de pé para podermos fazer a leitura bíblica. Capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 11. Do verso 11 ao verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Do verso 11 ao verso de número 19. Que fala da cura de 10 leprosos. De 10 leprosos. Todos encontraram? Amém? Você pode acompanhar aí? Todos sim? Podemos fazer a leitura? Amém? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Senhor, nós queremos te dar graça por essa noite, por essa palavra ministrada ao nosso coração. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha manifestar a tua glória, que o doce Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, para que venhamos entender e compreender, ó Pai, nessa noite, essa ministração, essa palavra. Seja exaltado o teu nome acima de tudo. Toda honra e toda glória damos a ti, que é merecedor. E a igreja diga amém. Toma teu assento, por gentileza. Irmãos, no sábado passado nós falamos sobre Bartimeu, que estava à beira do caminho, que encontrou com o Senhor Jesus. E Jesus mudou a história de Bartimeu. E a expressão que a gente encontra é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram as palavras de Bartimeu. E aqui a gente encontra essa expressão de novo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia desses leprosos. Então, quando eu olho para esse texto, e eu procuro sempre me prender no texto, para que nós venhamos garimpar, para que nós venhamos nos aprofundar
na palavra, no texto, para que nós venhamos encontrar aqui o que o Espírito de Deus quer falar conosco. Nós precisamos de ler cuidadosamente, olhando e respeitando a vírgula, o ponto, a exclamação, a interrogação do texto, fazer uma exegese do texto, para que nós venhamos buscar essas informações do que Jesus falou naquele momento e aplicar isso na nossa vida. Você sempre me ouve dizer que não é quantidade de informação que muda a nossa história. É o bom uso das informações que vai transformar as nossas vidas. É quando nós aplicamos em nossas vidas as informações recebidas, então nós iremos alcançar objetivos. Isso é muito importante nós entendermos. Não basta simplesmente ler, eu preciso mergulhar nesse rio. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso procurar entender aqui acerca do que estava acontecendo e fazer essa aplicação na nossa vida. Então, quando eu olho aqui, e a palavra-chave aqui para mim nessa noite, que eu quero compartilhar com vocês, é acerca da gratidão. O valor da gratidão. A gratidão revela um coração transformado. A gratidão revela um coração transformado. Quando a gente olha aqui e começa a fazer algumas perguntas para o texto, será que verdadeiramente nós estamos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Eu sei que a sua resposta vai ser: estou sendo grato a Deus. Mas o que é gratidão? Eu comecei a fazer algumas perguntas para o texto e para mim mesmo, para o Ronaldo, porque a palavra do Senhor nos diz que no Salmo 116, verso 12, diz: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Será que nós estamos sendo verdadeiramente gratos a Deus, agradecidos ao Senhor, por tudo que Ele tem feito por nós? Eu quero levá-lo nessa noite a pensar, aqui nessa noite, porque o texto fala disso. O texto não fala somente de milagre. O texto não fala somente de 10 homens que foram curados. Não, o texto tem algo muito importante inserido aqui. Tem obediência, tem entrega, tem momentos difíceis. Então, a minha pergunta é: estamos sendo realmente gratos a Deus? Porque a expressão que nós usamos é: Deus conhece o meu coração, e eu estou sendo grato. Mas será que as minhas atitudes, será que as minhas atitudes mostram isso? Mostram gratidão? Lembrando que o coração do homem, ele é enganoso. Será que eu estou sendo grato mesmo, grato ao Senhor? Um Deus que me resgatou, um Deus que me tirou de onde me tirou. E você sabe de onde Deus te resgatou. Talvez você não tenha tido uma vida muito difícil lá no mundo, mas o Senhor te resgatou. Outras pessoas vivenciaram a lama do pecado, situações terríveis, e a boa mão do Eterno foi lá e resgatou. Nos tirou da beira do caminho, como tirou Bartimeu. Abriu os nossos olhos espirituais para enxergar o Evangelho, para enxergar as boas novas, porque estávamos andando errantes, perdidos, olhando e sendo dirigidos pelo curso desse mundo. Então, quando eu olho para essa palavra gratidão, gratidão não é simplesmente dizer obrigado, graças, muito obrigado porque você me ajudou, thank you,
Muito obrigado porque você fez uma conexão aí para mim. Muito obrigado por aquele trabalho. Muito obrigado porque você me ajudou em algumas áreas da minha vida. Não, mas gratidão não é só isso. Gratidão tem uma palavra, uma profundidade maior. Quando a gente olha essa palavra e de acordo com as Escrituras, nós que mencionamos sempre em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Senhor. Agradecer a Deus. Gratidão não depende das circunstâncias, ela depende da confiança em Deus. Um coração grato. Um coração grato por aquilo que o Senhor fez. Um coração grato, mesmo sem ter obtido uma resposta que eu queria. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus pelo fôlego de vida. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Olha o peso dessa palavra. Gratidão a Deus porque Ele me permitiu levantar nessa manhã, nesse dia. Não é simplesmente ser grato a uma pessoa, nós somos gratos a uma pessoa que nos ajuda. Nós somos agradecidos ao patrão, nós somos agradecidos a esse país que nos tem recebido, o imigrante tem acolhido, enfim, nós somos gratos a tantas coisas. Mas eu estou falando em ser grato a esse Deus. Eu estou falando de uma gratidão que tem um preço, uma profundidade muito maior. Porque é Ele que guarda os nossos filhos. É Ele que permite nós levantarmos. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Quantos estão comigo aqui? Aleluia! É Ele que tem o controle da tua vida. Você não sabe o amanhã, mas Ele sabe. Ser grato a esse Deus, gratidão. Eu não entendo, mas eu sou grato. Eu não estou compreendendo por causa do vento, mas eu sou grato. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Ou seja, gratidão não está ligado somente ao receber o milagre. Fui beneficiado, então eu sou grato. Não, eu sou grato porque Ele é merecedor. Eu sou grato a Ele porque a Ele honra e glória. Então nós precisamos entender que pessoas agradecidas geram milagres. Pessoas ingratas, elas esquecem dos milagres que Deus já fez. Guarde isso com você. A gratidão gera milagre. A gratidão gera um coração humilde. Uma gratidão a Deus não gera amnésia, gera memória. Vou repetir isso. Gratidão a Deus faz os milagres estarem presentes na nossa vida. Você não esquece. Agora, a ingratidão é um perigo. Porque na contramão da gratidão, a ingratidão, ela vem. Porque a ingratidão é não reconhecer aquilo que foi feito por nós. Um pequeno exemplo para você é o povo no deserto. Um povo que não foi agradecido a Deus. Você conhece a história. Deus tira eles do Egito. Deus está abrindo o mar vermelho. Deus está se revelando a eles. Deus está cuidando deles. Deus está alimentando eles. Deus está fazendo com que as roupas deles não venham envelhecer no corpo. Deus não está permitindo que os pés deles fiquem inchados. Deus não está permitindo que as sandálias ficam velhas. Deus está cuidando deles. E esse povo está com ingratidão. Eles esquecem o que Deus está fazendo. Isso mudou a Deus? Não. Mas muda quem somos. Muda o coração do ingrato. Então eu quero que você ponha atenção nisso, porque é isso que está inserido no texto. Gratidão a Deus. Eu estou aqui diante de um povo que é grato ao Senhor. Mas eu quero nessa noite levá-lo a entender, levá-lo a ajudá-lo aqui nessa noite a sair daqui com mais gratidão ainda.
Eu quero levá-lo nesse tempo que nós vivemos de corre-corre, de ocupação, de entender que quem dirige a nossa vida é o Senhor e nós precisamos ser gratos a Ele. Não só de lábios, gratidão com atitudes, gratidão com posicionamento. Não é só gratidão de, não, o Senhor me conhece, não, o Senhor te conhece, e isso é muito sério, porque o Senhor nos conhece. Ele sabe que você pode, gratidão pelos documentos que Deus te deu, gratidão pelo trabalho, pela porta aberta que o Senhor fez, gratidão pelos amigos, gratidão pela igreja, gratidão por tudo que Deus está fazendo. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo um pouco mais acerca disso. Quando a gente olha o texto, a gente começa a perceber que Jesus está passando nas aldeias, milagres estão acontecendo. E de repente, 10 homens, o texto diz 10 homens leprosos. E isso nos leva a entender e parar para pensar nisso aqui. 10 homens de longe, porque eles estão proibidos de chegar perto. Eles estão de longe. E eles gritam. E eles vão dizer para Jesus: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A expressão aqui que na hora da adversidade eles se unem. Na hora do problema, na hora da enfermidade, que a enfermidade é a mesma. Não tem judeu, não tem samaritano, não tem ali raça. Eles estão em um problema, eles são leprosos. E eles estão pedindo ao Senhor: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E é no meio desse cenário, esse cenário terrível, o cenário da lepra. A lepra é uma doença mais temida na época, porque ela ia mudar a circunstância, ela ia mudar a vida, ela ia mudar o cenário, ela ia mudar a estrutura desse homem, dessa pessoa. Imagine hoje pessoas que têm uma certa inflamação na pele, uma alergia, um vermelhão aparece na pele. Hoje, você vai ao médico e ali eles vão passar uma pomada, alguma coisa. Naquela época eles tinham que ir diante do sacerdote. Quando você pega o livro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, vai falar sobre os leprosos. Eles deveriam chegar diante do sacerdote. Então preste atenção nisso. 10 homens leprosos. Algo aconteceu, uma mancha no princípio apareceu no corpo. Uma ferida apareceu no corpo. Eles teriam que ir ao sacerdote. O sacerdote iria examinar. Iria esperar por alguns dias. Iria examinar novamente. Era todo um ritual que teria que ser acompanhado pelo sacerdote. E então essa pessoa, esses homens foram declarados, Alexandre, leprosos. E o que vai acontecer? Eles vão ter que sair do convívio da sociedade. Por causa da lepra. Eles teriam que agora abandonar a família. Não ia ter mais aproximação com ninguém. Seus pertences, suas roupas, tudo que era deles teria que ser queimado, destruído. Percebe que a vida desses homens, eles iam ser totalmente, haveria uma mudança radical na vida deles. Algo muito difícil. Eles foram, pelo sacerdote, diagnosticados como lepra. Leprosos. E eles viviam agora no leprosário. Eles viviam no arraial fora da cidade. Isolados. No meio dos outros leprosos. O convívio deles era aquele. As roupas velhas. Talvez, segundo o Talmud, eles levavam a família, levavam algumas coisas e deixavam por ali. E eles vinham então e pegavam, porque ninguém podia se aproximar deles. Se eles tocassem alguma coisa, ficaria impuro. Quantos estão comigo? A lepra tomou conta da vida deles. Algo que os sacerdotes não podiam ajudá-los.
mas Jesus pode te ajudar. Aleluias! O sumo sacerdote é poderoso para socorrer. Aleluias! E quando eu olho para esse cenário, veio à minha memória alguns milagres de Jesus. Lembra de Naamã? Naamã era um leproso. Segundo Reis, capítulo 5. Chefe do exército do rei da Síria, leproso. E olha a gratidão de Naamã. Naamã, quando ele é curado daquela lepra, Naamã, quando ele obedece o comando do profeta Eliseu, o milagre acontece. Está entendendo isso? Que o milagre, ele está caminhando junto com a obediência. A obediência vai gerar o milagre. Se Naamã não obedece, não tem milagre. Se Naamã não mergulha 7 vezes, não tem milagre. Não é mergulhar a quantidade de vezes que eu quero. É mergulhar de acordo com aquilo que o Senhor designou para mim. Naamã volta para a Síria agradecido. O texto diz isso. Ele está agora servindo ao Deus de Israel. Ele está agora pronto para entender que existe um Deus em Israel. É o Deus Todo-Poderoso que cura a lepra. Gratidão. Guarde isso comigo. Gratidão faz com que a transformação aconteça na nossa vida. 2 Reis, capítulo 7, verso 9, vai falar de 4 leprosos que estão fora da cidade. Está anotado lá. Eles estão sozinhos, fora da cidade. Por quê? Porque eles são leprosos. Eles não podem entrar na cidade. Tem fome na cidade e eles não podem entrar. Mas o texto diz que Deus opera, missionária Simária, um grande milagre. Um grande milagre. Que na medida que esses 4 leprosos, Rick, estão caminhando, na medida que esses leprosos estão andando, Deus está fazendo um barulho lá no terreno do inimigo. Eles estão andando leprosos, talvez com dificuldade, talvez com as pernas inchadas, com os pés com feridas, mas Deus fez um barulho de um exército lá no arraial do inimigo. E quando eles chegaram lá, pastor Fernando, não havia mais inimigo. Porque Deus operou um milagre com 4 homens leprosos. Porque Deus é Deus que faz milagres. 4 homens leprosos, quando chegaram ali, viram os despojos, ouro, prata, veste, eles disseram, vamos guardar, vamos esconder. E eles decidiram dizer, nós não podemos fazer isso, porque é dia de boas novas. Vamos voltar para a cidade e avisar ao rei, avisar a eles o que Deus fez por nós. Gratidão. Olha para o teu irmão e diga, gratidão. Gratidão. Gratidão nos faz manter a memória aquilo que Deus operou na nossa vida. Gratidão a Deus. Quando a gente olha Marcos capítulo 1, verso 40 ao verso 45, um leproso que chega ali diante de Jesus e diz, eu sei que tu podes me curar. E Jesus diz, eu quero, eu tenho poder, seja curado. O que eu quero te dizer com isso, e tantos outros textos aqui que eu tenho para mencionar para você, é que a gratidão move o céu a nosso favor. A gratidão, o reconhecimento, irmão Júlio, que Deus fez, faz milagres se multiplicar na nossa vida. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. Para você sair daqui nessa noite agradecendo ainda mais ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Verso de número 13 do capítulo 17, a gente vai encontrar a expressão, Jesus mestre, tem misericórdia de mim. Então anote aí, a necessidade levou os 10 a clamar. A necessidade não nos leva a buscar a face de Deus? Leva. Porque está em comum, o problema está junto, porque a necessidade aproxima, mas somente um coração transformado permanece. A necessidade aproxima,
mas somente um coração transformado permanece. Só um coração transformado, porque não tem como deixar de agradecer ao Senhor por o que Ele fez. Pare para pensar. Olhe para a sua vida. Como não agradecer a Deus? Mas às vezes a gente tem um dia tão corrido que a gente não é tão grato assim. Às vezes a gente anda de um jeito que a gente não é tão agradecido assim. A gente acordamos e vamos tocando a vida. E às vezes a gente agradece por atacar. Senhor, obrigado por esse dia. A gente não é agradecido de entender a profundidade de dizer: Deus abriu os olhos. Deus, estou indo trabalhar. Deus, pastor, não precisa de tudo isso. Esse é o problema da ingratidão. Porque a ingratidão nos faz agir de maneira que Deus é obrigado a fazer. E a gratidão, ela tem em memória as pequenas coisas. Sabe aquela pessoa que gosta de dar testemunho e agradecida? É isso mesmo. Ele é grato. Ele é grato pelo que Deus fez. Ele é grato por aquilo que já aconteceu lá atrás. Mas ele está dizendo: eu sou grato ao Senhor, não esqueço. Que o Senhor me salvou. O Senhor me resgatou. O Senhor me deu livramento. O Senhor cuidou da minha filha, do meu filho. O Senhor tem cuidado de mim. Coração grato. A obediência abriu o caminho para o milagre. Verso 14. Jesus vai dizer para eles uma palavra simples, Alessandro: ide e mostrai ao sacerdote. Do mesmo jeito que eles ficaram de longe, Sérgio, dizendo: oh, Jesus, ó mestre, socorre-nos, tem misericórdia de nós. 10 homens, 10 leprosos, estamos no leprosário, parece que está tudo perdido, parece que não tem mais jeito, o nosso cenário ninguém resolve, ninguém nem se aproxima de nós, parece que não tem mais possibilidade. Não, desistimos, vamos morrer leproso. Só que eles resolvem clamar, e o texto diz: eles clamam alto, e ele diz: Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus de longe, Jesus não chegou lá perto, Jesus não tocou, mas ele, como um sacerdote, como um Cristo, o ungido de Deus, ele poderia tocar, porque só ele pode tocar e a lepra não contaminar ele mudar a lepra. Jesus, ele libera uma palavra. Irmão, quantas palavras nós já recebemos? Quantas mensagens, quantas palavras. Lembram vocês novamente de Naamã? É só mergulhar no rio Jordão. Quantas palavras recebemos, mas às vezes nós não queremos obedecer a palavra que nós recebemos. A palavra é: vá e mostre ao sacerdote. Mas às vezes nós queremos, irmã Esther, que o profeta venha, coloque a mão sobre a nossa cabeça. Às vezes o que as pessoas querem é isso, é que tenha um mover sobrenatural para que o Senhor venha falar no meu ouvido. Deus não precisa disso, Deus quer obediência. Uma obediência que vai gerar um milagre. Um entendimento da mensagem, um entendimento da palavra que vai gerar um milagre que nós estamos tanto precisando. A dificuldade é que muitos não querem obedecer a palavra, porque eles já têm um método pronto. Naamã fez isso. Não, eu pensei comigo que o profeta iria me receber, iria impor as mãos sobre mim, iria orar ao Deus dele e eu ficaria curado, mas agora ele está mandando eu ir tomar banho. O que o Senhor está dizendo para esses 10 homens aqui é: vá, mostrai-vos ao sacerdote. Jesus não fez um milagre, não liberou uma palavra e curou eles imediatamente, como fez com outros leprosos.
como fez com aquele paralítico levado por 4 amigos, que Jesus chegou e disse: olha, levanta e anda, receba a cura, seja curado dessa lepra. Aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos, levanta e anda, toma a tua cama e caminha, milagre. Aqui Jesus não fez um milagre automático, imediatamente. Por quê? Porque existem situações que vai mudar mediante a nossa obediência. A sua fidelidade, a tua lealdade, o teu entendimento, que não é por força, é obediência ao Senhor Jesus. Obediência à palavra. Persistência ali, eu vou obedecer. Eu não vou questionar. Tem uma canção que é: questiona ou adora. Quer questionar, questione, não vai mudar a tua história. Mas quer obedecer, quer adorar no meio da crise, então vai ter milagre. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Imagine, pastora Elza, se Paulo e Silas estivessem reclamando naquele cárcere. Imagina, Célia, se eles estão ali murmurando, reclamando e dizendo: olha aí o que deu pregar o Evangelho. Olha o que deu libertar aquela jovem daqueles demônios. Aquela jovem endemoniada, nós poderíamos ter deixado ela então endemoniada. Não! Eles estão cantando hinos de louvores ao Senhor. Eles estão adorando o nome do Senhor. Eles não estão questionando a prisão, os açoites. Eles estão dizendo: em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. E o milagre aconteceu. Deus enviou o anjo. Os portões da prisão abriu. Por quê? Porque a obediência gera milagre. Existe um Deus que está vindo, gente. Existe um Deus que está contemplando. Existe um Deus que está olhando. E Ele simplesmente está dizendo: mostrai-vos ao sacerdote. Ou seja, vamos seguir aquilo que já está determinado, a palavra. É para ir ao sacerdote. É para ir na liderança ali. Vai lá mostrar para ele. Mostrai-vos ao sacerdote. Eles são com feridas. Eles estão leprosos. Parece o Naamã. Permita-me repetir isso, porque isso precisa ficar presente na nossa vida. O primeiro mergulho. Talvez nada mudou. O segundo mergulho, talvez nada. E às vezes não é assim com a gente. A gente está obedecendo. Daí a pouco, estou cansado, não aguento mais. Mas não chegou ainda o cumprimento da promessa. Tem que continuar. Eu não posso desistir. O Naamã foi até o final, e aí o milagre aconteceu. Porque a obediência gera milagre. Esses rapazes, eles estão indo. Leprosos. Eles ouvem a palavra, irmãos. Mais uma vez. Eles ouviram a palavra. Qual era a palavra? Receba a cura? Não. Toma posse do milagre? Não. A palavra é: mostrai-vos ao sacerdote. O Senhor não pega atalho, irmãos. Tem gente querendo pegar atalho. Deus muda a rota, mas não faz atalho. Deus pode direcionar, mudar a rota, mas atalho. Mostrai-vos ao sacerdote. Eles estão indo, leprosos. Por quê? Porque Jesus deu primeiro uma ordem. Eles obedecem. E aí o texto diz: indo eles. Olha o segredo aí. Não questionam. Indo eles. Caminhando eles. Eles não estão questionando. Jesus nem parou para nos atender. Eu vi, ele parou para atender o Bartimeu. Mandou chamar o Bartimeu. Ele chamou o Bartimeu. Chama o Bartimeu lá. Ele parou tudo que ele estava fazendo para mandar chamar, para procurar saber quem é que tinha tocado na orla das vestes dele.
Eu estou fazendo um paralelo aqui para nós entender. Ele fez parar todo mundo aqui. O Jairo está ali e a filha está doente. Ele para todo mundo porque ele quer saber quem tocou nele, na orla dele, das vestes dele. Mas aqui não, Jesus não liberou uma palavra. A palavra foi de ordem: mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, aí o texto vai dizer, o milagre aconteceu enquanto eles caminhavam. Olha para o teu irmão, não pare de caminhar. Vou repetir, repita para ele. Não pare de caminhar. Porque você não está vendo o milagre, mas enquanto você caminha, o milagre vai acontecendo. Enquanto você caminha, as portas vão se abrindo. Enquanto você caminha, algo sobrenatural vai acontecendo. Diga glória a Deus por isso. Oh, aleluias! Nós estamos vivendo em um tempo maravilhoso, em que você chega no aeroporto ou diante de algum hotel, quando você se aproxima de uma porta, ela abre. Mas ela só abre quando você se aproxima perto dela. Se você ficar parado distante dela, ela não abre. Mas na medida que você vai dando os primeiros passos, e na medida que você vai se aproximando dessa porta, que tem um sensor ali, é um sensor de Deus, porque Paulo já presenciou isso lá na prisão. Os portões se abrindo, na medida que você vai caminhando, e caminhando eles, leprosos, mas caminhando eles, na medida que eles vão caminhando, algo está acontecendo. Você não está vendo, mas algo está acontecendo. Caminhando eles, na medida que você vai cultuando ao Senhor, na medida que você está na oração, na medida que você está no devocional, na medida que você está no culto, na quarta, no sábado. Irmãos, parece uma rotina, mas é a rotina que Deus está dizendo. Enquanto você está nessa rotina, eu estou mudando a tua história. Enquanto você está nessa rotina, desse caminhar, caminhando eles, enquanto você está caminhando, eu estou agindo lá no Brasil. Enquanto você está caminhando, eu estou trabalhando no coração da esposa, do esposo. Enquanto você está caminhando, eu estou trabalhando no coração do teu filho, da tua filha. Mas enquanto você estiver caminhando, o problema é que as pessoas param. O que o adversário quer é fazer as pessoas paralisadas. O que o inimigo quer é, não para, cansa, desiste, caminha não. Você está caminhando até aqui, olha aí, nada. É porque você não entendeu ainda que Deus já está fazendo. Deus está fazendo. Os seus olhos não estão vendo, mas Deus está fazendo. Caminhando eles estão indo. Eles não estão, sabe, murmurando, reclamando, eles estão caminhando eles. Caminhando eles. É como o Senhor chega para Moisés e diz, por que clamas a mim? Eles estão diante do Mar Vermelho. E a pergunta é, o que está acontecendo? E agora? O faraó vai nos pegar? Não. Vamos voltar para trás? Não. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus poderia dar vitória para eles, sem eles atravessar aquele mar. Eu creio assim. Mas isso aqui serve de ensino para nós. Por que está clamando a mim? Eu vou destruir esse inimigo que está vindo aí, né? Irmãos, há uma mensagem que há alguns anos eu ministrei sobre isso. Que Israel ali, os hebreus no deserto, na verdade é uma isca que Deus está usando para destruir o Egito. Porque o faraó está tão cego indo atrás deles. E Deus simplesmente está dizendo, passa aqui. E não deixa ele chegar. Não deixa ele aproximar. Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marcha. Não é para ficar sentado, é para marchar. Não é para ficar parado, é para marchar. Enquanto vocês caminham, Moisés, você toca aqui com o cajado, o mar vai se abrir, vocês caminham. Entra. Porque eu vou dar vitória. Caminhando eles, caminhando eles, a obediência libera aquilo que Deus prometeu. Ele não verbalizou, mas a necessidade deles era a lepra, não precisava nem se verbalizar. Eles queriam um milagre.
Eles queriam algo que ninguém poderia fazer para eles. O que você está precisando, Jane, ninguém pode fazer por você, só Deus. Para você que está me ouvindo, para nós que estamos aqui, na mesma situação que você precisa, só Deus pode revelar para você. Só Deus pode fazer por você. Mas caminhando eles, não dá para ficar parado. Ficar parado é prejuízo. Ficar parado, anestesiado, é prejuízo. Na medida que você obedece, encurta a distância do teu milagre. Enquanto você caminha perto dessa porta que você ainda talvez não viu, uma porta invisível, mas aquela porta que você está caminhando e de repente ela vai se abrir. De repente ela vai acontecer. Porque na medida que eu vou caminhando, a distância do meu milagre vai diminuindo. Agora, se eu fico parado, nada acontece. Caminhando eles, em obediência à palavra, obedecendo a palavra que era para eles ir ao sacerdote. Eu imagino eles rompendo ali a barreira. Eles saíram do leprosário. Eles estão indo 10 homens leprosos andando. 10 homens leprosos indo, caminhando em rumo ao sacerdote. Está comigo acompanhando isso? Não era algo fácil de se ver. Mas eles estão caminhando. Eles estão indo. Eles estão obedecendo, correndo risco de alguém chegar e dizer: ei, parem aí. O que vocês estão fazendo? Nós vamos apedrejar vocês. Vocês saíram do arraial, vocês saíram do leprosário. Vocês não podem ficar caminhando aqui pela cidade. Que negócio é esse? Quem deu ordem para vocês? Quem está falando para vocês irem aqui ao sacerdote? Eu quero que levá-la a pensar assim nessa noite. Mas caminhando eles, caminhar, irmãos, vai haver obstáculo no meio dessa caminhada. Você vai estar caminhando, mas vai haver situações, vai haver pedras, vai haver obstáculos, vai haver situações, mas você tem que seguir caminhando. Você pode até tropeçar em uma pedra, mas você não pode se agarrar a ela. Você tem que seguir caminhando. Se está com dificuldade de caminhar, então se arraste, mas continue se movendo. Continue se movendo. Você não pode parar. Todos receberam o milagre, sim ou não? Chegaram eles no sacerdote, irmão Sérgio. O sacerdote examinou, porque o texto diz, pastor Fernando, que caminhando eles, a lepra desapareceu. Caminhando eles, as feridas cicatrizaram. Não teve nenhuma pomada, não teve nenhum remédio, não teve obediência, teve atitude. Caminhando eles, meu Deus do céu, não sei se você entende isso, eles foram caminhando, e agora quando eles chegam diante do sacerdote, não tem ferida, não tem lepra. Eu imagino, não é assim que você vai diante do médico? Você encontra o médico chega e diz assim: mas algo deve ter acontecido, o laboratório deve ter errado, enganaram concernente a isso. Não é assim que eles dizem? O médico diz: não, nós vamos averiguar de novo, volta semana que vem. Não é assim, por quê? Porque eu imagino, porque milagre não se explica, milagre se vive. O médico fica perdido diante daquela situação, e quarta-feira aconteceu milagres aqui. Aleluia, aconteceu milagres, então você vai chegar e vai testemunhar. O médico não sabe, pastor, pois é, Deus fez um milagre. Eu imagino isso, eles chegaram diante do sacerdote, e o sacerdote já tinha observado e dizendo: eu te conheço. O que aconteceu? Pois é, eu fui curado.
Eu imagino um sacerdote olhando-te, examinando eles, o rosto lindo, a pele renovada. Aleluia, porque o milagre aconteceu. Não tem mais ferida, não tem mais hematomas, não tem mais nenhuma marca de lepra. O milagre aconteceu. Todos receberam o milagre, mas apenas um voltou. Nós recebemos milagre todo dia. Todos os dias. Somos abençoados. Todos os dias. O Senhor tem guardado a gente. Esse é o centro da mensagem. 10, todos eles receberam milagre, mas apenas um voltou. Todos foram curados. Todos tiveram a pele restaurada. Todos voltaram para suas famílias. Todos recuperaram seus sonhos. Mas apenas um lembrou de quem havia feito tudo. Apenas um deles lembrou de quem tinha liberado a palavra. Às vezes é isso que acontece. Voltaram para suas famílias, estão festejando, estão se alegrando, estão se abraçando, tem algum mal? Não, mas o problema é esqueceram de quem liberou a palavra. Estão ali, voltaram para o convívio da sociedade, agora está tudo bem, a roupa nova, não tem mais ferida, está tudo muito bem. Mas Jesus, ele vai dizer que apenas um voltou. Apenas um lembrou de quem havia feito tudo. Muitos gostam das bênçãos, poucos amam o abençoador. As pessoas estão em busca das bênçãos, estão em busca das soluções dos seus problemas. Mas depois que tudo se soluciona, esquecem do abençoador. Não são verdadeiramente gratos. Por isso que eu fiz questão de mencionar para você. Será que nós somos gratos mesmos? Porque a gratidão é uma profundidade da palavra. Somos gratos. Obrigado, Senhor, eu estou na América, mas... Senhor, obrigado por essa casa que eu adquiri, mas daqui a pouco você cansa dela. Obrigado, Senhor, por esse carro, obrigado por isso, obrigado por esse trabalho. Já estou enfadado. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém, obrigado. Parece que algo muito comum se tornou para nós. Diante de tudo que o Senhor tem feito. E aí me chama muita atenção quando o Senhor diz, ele menciona algo que isso mexeu muito comigo, quando essa expressão de Jesus, ele disse o seguinte, verso de número 17, e respondendo Jesus, Lucas 17, verso 17, até a numerologia, né, é bonito. E respondendo Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Não foram os 10 os limpos? Onde estão os 9? A pergunta de Jesus para ele. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, um samaritano. Não teve alguém, eles não voltaram, mas esse samaritano voltou. Olha só para você ver. Esse estrangeiro voltou. Não foi um judeu que voltou. Foi um samaritano. Jesus fala uma passagem que um homem descia de Jerusalém, e ele descia e esse homem foi assaltado. Ficou à beira do caminho, os salteadores roubaram, bateram e ele estava quase morto. Aí o texto diz que o sacerdote de longe observou e passou de lá. O levita também da mesma forma, de longe, olhou o homem caído, passou de lá.
Mas aí um samaritano passou. E não ficou de longe, ele chegou perto. Porque quem está de longe não vê o sofrimento e não vê o que está acontecendo. Mas quem está perto, ele quer realmente ajudar. Ele chegou perto, ajudou aquele homem, colocou ali na hospedagem, pagou com dinheiro, e aquele homem era um samaritano. O que a gente aprende com isso? Que um homem não merecedor, somos nós, não somos merecedores. Nós não somos merecedores, mas a graça nos alcançou. Aleluia. O amor do Senhor nos alcançou. A bondade do Senhor me alcançou. Nós não somos merecedores, mas nós precisamos ser gratos ainda mais por não sermos merecedores. Porque Paulo escreve dizendo, olha, aprove a Deus quebrar algumas galhas da oliveira e enxertar vocês figueira brava. E não pense vocês que o Deus que quebrou galhas da figueira não possa também quebrar essas que foram enxertadas. O que ele está dizendo, o apóstolo Paulo é dizendo, olha, aproveite a oportunidade. Você está enxertado agora na videira. Você está enxertado aí. Seja grato, seja agradecido, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, como esse samaritano que voltou, ele interrompeu a sua festa, interrompeu o encontro ali com a família e foi dar glória a Deus aonde Jesus estava. Você está entendendo o que é gratidão? Gratidão é reconhecer. Ele percebeu que antes de reencontrar com a família, precisava reencontrar com Jesus. Quem conhece a graça, sempre volta para Cristo. Quem é grato ao Senhor, jamais esquece o que foi feito. Você recebe um milagre, você não esquece. A gente recebe livramentos, e você não esquece. Porque você viu que foi a mão de Deus. Esse samaritano glorificou a Deus, diz o texto, em alta voz glorificava a Deus. Ele não estava em alta voz, o texto diz em alta voz, ele glorificava dizendo, glórias a Deus que me purificou, me limpou dessa lepra. Quem experimenta a graça não consegue permanecer calado. A gratidão sempre produz adoração. A gratidão sempre esbanja um coração grande. Sabe, a gratidão nos faz nos derramar diante do Senhor. A gratidão nos faz nos derreter diante dele. O texto diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. A posição dele mudou. Antes gritava de longe, agora ele está aos pés do Salvador. Antes ele está dizendo, socorre-nos, somos leprosos, nos ajuda. Agora não é, agora ele chega aos pés do Senhor. Gratidão. Gratidão é entender que aquilo que é de muito valor, Alessandra, para mim, eu derramo aos pés daquele que é o Salvador. É o vidro de alabastro. Gratidão é chegar no meio da multidão, é não ser convidado para casa, para festa, mas chegar ali e fazer o que o dono da casa não fez, lavar os pés do Salvador com lágrimas. Já que não colocaram uma bacia com água, eu derramo as minhas lágrimas aos pés. Eu lavo os pés do Salvador com as lágrimas e enxugo com os meus cabelos. Isso é gratidão. Gratidão, irmão, é entender que ele perdoou muitos pecados. Aquele que foi muito perdoado, muito ele agradece, muito ele reconhece. Vamos nos colocar de pé, eu quero finalizar. Aleluias. Não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Jesus sabia onde eles estavam. A pergunta era para nos ensinar.
9 esqueceram. Um voltou, Tadeu. Um voltou. Onde estão aqueles que Deus curou? Onde estão aqueles que Deus restaurou? Onde estão aqueles que prometeram fidelidade? Onde? Não é diferente hoje. Deus fez milagres. Essas pessoas deixaram, abandonaram Ele, estão seguindo a sua vida. 10 foram curados, apenas um voltou. 10, Tadeu, foram curados, apenas um foi transformado. Porque milagre pode acontecer, transformação só com a proximidade. Deus é Deus que faz milagre, amém? Mas transformação é relacionamento. Deus quer relacionar. Deus não quer só fazer um milagre. O que adianta entrar? É melhor, Jesus ele disse que é melhor entrar no céu faltando um olho, um braço. É melhor entrar no céu faltando isso do que perder a salvação enxergando muito bem. Porque o milagre vai acontecer, o milagre é sinal das maravilhas do Senhor. Mas se você não tiver relacionamento com Ele, entregar a tua vida para Ele, não há vida eterna. Recebe o milagre, mas não é transformação. Há muitos que recebem milagres, há muitos que recebem dádivas aqui na terra. Lembra daquele rico e o Lázaro? Ele recebeu as dádivas aqui. O Lázaro só padeceu chagas, problemas. Mas ele foi para os braços do Pai. Ele foi para os braços do Senhor. Agradecimento trouxe algo maior que a cura. Trouxe transformação. Gratidão abriu uma porta para uma experiência mais profunda com Cristo. Que nós venhamos entender isso. Deus quer transformar a nossa vida. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Mas Ele está mais interessado na sua transformação. O milagre é consequência da tua obediência. Mas a transformação é consequência do teu relacionamento. A transformação é consequência da tua entrega. Na medida que você se entrega ao altar, a transformação acontece. Porque você pode receber um milagre, mas pode ficar dentro de um ambiente profético, só com um milagre, mas sem a transformação. Eu quero aqui orar com você. Se você deseja, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero deixar bem claro, porque nós vivemos um evangelho hoje que existe vários tipos de cultos, jargões usados. Noite do milagre, ok, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que faz milagre, Deus é Deus que transforma a vida, restaura a vida, sim ou não? Amém? Deus é Deus que faz. Mas o que mais estamos precisando hoje, pastor Fernando, como igreja, na terra, pode vir mais à frente, não se preocupa com a filmagem. O que mais estamos precisando hoje como igreja, irmã Valéria, é transformação disso. O milagre é importante. O milagre, quando acontece o milagre, Paula, o milagre acontece e vai aguçar a minha fé. As pessoas vão olhar o milagre e vão dizer, a fé vai aumentando. A fé, por causa do milagre que aconteceu, dá um testemunho de um milagre e a pessoa que ouve aquele testemunho, ele é impactado. Tudo isso é importante. Mas não adianta essa fé ser uma fé tão maravilhosa se ela não estiver envolvida com gratidão a Deus. Não adianta receber dádivas e não ser grato a Deus, reconhecer que vem dele. É Ele que liberou. É Ele
que decidiu guardar e colocar você aonde você está hoje. Ele quer, além do milagre que Ele quer fazer na tua vida, Ele quer transformar a tua vida. O mais importante, transformar esse coração. O mais importante que Ele quer é ter um relacionamento com você. Porque o milagre é fácil para Ele fazer. É difícil para nós. Eu estava falando agora há pouco, o céu vê possibilidade. Nós estamos olhando impossibilidade, mas o céu está dizendo, é possível. Por quê? Porque nada é impossível àquele que crê, nada é impossível para Deus. Então o milagre, o câncer não é nada para Deus, é difícil para nós, para o homem, para o médico, mas para Deus não é. Deus cura ou não, Ele pode fazer, mas o que Ele quer acima de tudo é o meu coração, a minha entrega. Ele quer a minha entrega. Eu recordo de uma pessoa que eu visitei, ela estava já mal, no término da vida, e quando eu cheguei ali conversando com aquela pessoa, ela estava em paz, porque ela disse, olha, o Senhor está comigo, pastor. Porque essa é a transformação. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, sim ou não? Isso é gratidão a Deus. Isso é entender a soberania dEle. É entender que Ele é Senhor. Mas o que Ele quer é que você vá morar com Ele para sempre. O mais importante é você entrar nas regiões celestiais. É ter o teu nome no livro da vida. Não como, eu fiz um milagre nele. Não, ele foi salvo. O nome dele está escrito aqui. No meio dessa tempestade, ele não desistiu, ele continuou caminhando. E ele vai chegar, ele chegou. E ele vai dizer, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel. No pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Ele não diz, irmã Célia, ele não diz, Anísio, servo bom e fiel, no muito foste fiel. Não. Ele diz, no pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Porque ser fiel no muito é fácil. Eu quero ver ser fiel no pouco. Eu quero ver ser fiel no pouco. Pouco é, Deus te confiou esse pouquinho, seja fiel nele. Deus te confiou esse pouquinho de azeite, seja fiel. Deus te confiou essa família, seja fiel. Deus te confiou esse chamado, seja fiel. Porque todo mundo vai ter que dar conta diante do Senhor. Cadê o que eu te dei? Você foi fiel? Fiel no pouco? Sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do meu Senhor. Tem uma coroa para você. Obediência gera coroa. Obediência gera milagre. Feche os seus olhos, vamos cantar e nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos. Eu sei que a situação pode estar terrível, difícil. Eu sei. Eu sei que às vezes estava tendo aqueles homens, 10 leprosos, está difícil. Parece que é o fim. Parece que é o fim. Parece. Mas o céu está vendo possibilidade. Se o céu desejar, ele pode mudar essa história. Se o céu quiser, ele pode. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ore ao Senhor. Se você deseja ajoelhar aqui, ajoelha. Fala com o Senhor. Apresente a tua causa, a tua petição diante do Senhor. Tua casa, tua família. Adore ao Senhor. Diga, Senhor, socorre. A palavra é simples, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Diga isso. Não é uma oração eloquente, é dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, socorre a minha casa. Senhor, socorre a minha família. Senhor, socorre. Socorre, socorre, socorre. Tão lindo é cada momento. Que haja paz no teu coração. Que você encontre a paz nessa noite, a alegria de viver novamente nessa noite. O seu amor
Caminhando, caminhando, caminhando. Na medida que você for caminhando, você vai encontrar a paz. O Pai está com os braços abertos. Oh, aleluia. Ore ao Senhor, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Tão lindo é cada momento. Aleluia. Caminhando eles. O seu altar. Chegue mais perto, eu quero por alguns irmãos, eu quero tocar em você, fica mais fácil. Pode vir. Senhor, Pai, em nome de Jesus, não deixe parar de caminhar. Senhor, em nome de Jesus, enquanto caminha, eu trabalho. Enquanto caminha, eu opero milagres. Oh, aleluia. Enquanto caminha, eu trabalho no seio de toda a família. Enquanto você caminha, eu vou providenciando, eu vou dando ordem para as portas se abrir. Enquanto você caminha, enquanto você caminha, enquanto você caminha, enquanto você caminha, enquanto você apresenta essa causa diante do Senhor, enquanto você caminha, o Senhor é Deus poderoso para a vitória. Enquanto você obedece, enquanto você caminha, não pare de caminhar, não pare de caminhar. Em nome de Jesus, aleluias. Enquanto você caminha, eu vou sustentando, eu vou fortalecendo, eu vou mantendo de pé. Aleluia. Enquanto você caminha, aleluia, eu vou transformando a situação, eu vou mudando a situação, eu vou mudando o cenário. Enquanto você caminha, eu vou mudando o cenário, eu vou mudando essa história, eu vou mudando essa situação. Enquanto você caminha, você não sabe como, mas eu tenho poder para mudar essa história. Enquanto você caminha, Letícia, enquanto você caminha, eu vou preparando tudo. Você não sabe, mas eu vou preparando tudo. Ah, eu não sei como, mas tão pouco eu, mas o céu sabe como fazer. O céu sabe como fazer. Enquanto você caminha, enquanto você guarda dentro do seu coração, enquanto você caminha, enquanto você obedece, oh meu Deus, aleluia. Porque às vezes as pessoas vão dizer, você, até quando? Você é tola, você é escrava. Não, enquanto você caminha, enquanto você caminha, eu salvo. Enquanto você caminha, eu trabalho. Enquanto você caminha, enquanto você caminha, enquanto você caminha, enquanto você segue acreditando, enquanto você segue, pastor, mas só eu. Enquanto você caminha, todos se a Bíblia diz que na medida que Arão e Hur ficavam com as mãos levantando os braços de Moisés, assim ficava a vitória. A vitória vinha, a conquista chegava enquanto eles caminhavam, Valéria, enquanto eles estavam com as mãos levantadas, porque Deus, Ele age assim. Enquanto você caminha, Ele mantém todos de pé. Enquanto você caminha, enquanto caminha, enquanto você está vendo, aleluia, a transformação, a mudança, o cenário vai movendo, vai mudando. É como um carro, é como você está andando numa viagem e a paisagem pelo vidro, pela janela do carro vai passando muito rápido. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Na medida que eu vou caminhando, irmã Jane, na medida que eu vou caminhando, o Senhor vai abrindo portas. É como a ilustração que eu disse, na medida que você vai dando os passos, o milagre vai acontecer. Enquanto você vai dando os primeiros passos, a distância vai diminuindo. Enquanto você vai caminhando, a distância vai diminuindo. Você estava lá, agora você já está mais perto. Você está mais perto do altar. Enquanto caminhavam eles, em obediência. Porque a obediência é importantíssima.
Mas enquanto eles caminhavam, enquanto você caminha, eu trabalho. É por isso que há muita luta, é por isso que há muita diversidade. É por isso que dá vontade, eu vou parar, vou desistir, estou cansado, não aguento mais, não vou caminhar. Não pode parar. Permita te dizer, nós não temos opção de retroceder. A nossa caminhada, Deus nos chama para olhar para o alto, e o alto é Cristo. Ou Ele fazendo ou não, Ele é Deus. Ele fazendo ou não, Ele é Deus. Oh Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua graça, vem com o Teu manto, vem com o Teu manto, vem com o Teu abraço, abraça ela nessa noite, vem com o Teu manto, oh, em nome de Jesus, oh, aleluia. O que vem do meu coração agora é que o Senhor faz uma túnica nova para você. Recebe essa túnica em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ah, meu Deus. Coração agradecido, irmãos. Coração agradecido é tudo. Eu não entendo, mas eu agradeço. Eu não entendo, mas eu vou. Eu não entendo, eu não sei porquê, mas eu não vou desistir. Eu agradeço. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Deus é Deus de coisas novas. E a palavra também é nessa noite. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Quando caminhavam eles caminhavam. E o milagre começou a acontecer. O sacerdote não entendeu. Porque eles caminhavam. E o milagre aconteceu. Em nome de Jesus. Essa noite, em atitude, em obediência, o céu responde nessa noite. Não responde por causa de pastor Reinaldo, responde por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque ele tem compromisso com a palavra de Deus. A tua obediência, a nossa obediência gera milagres que lá fora não irão entender. Por quê, pastor? Porque são coisas extraordinárias. 2026 nós vamos tomar posse de milagres. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar para a glória do nome do Senhor. Porque Deus está nos alinhando. Deus está alinhando o seu povo. Deus está preparando o povo. Aí fora está difícil as coisas. Tem muita gente à beira do caminho. Tem muita gente não acreditando. Mas quem está ouvindo a voz de Deus, ele não para. Ele vai na contramão daquilo que o mundo está dizendo. Aleluia. Você pode dar uma grande salva de palmas, Senhor. E olha para o teu irmão e diga para ele assim: continue caminhando, o milagre vai acontecer. Diga para 1, 2, 3, continua caminhando, o milagre vai acontecer. Continua caminhando, o milagre vai acontecer. Aleluia! Glória a Deus por isso. A vista, ela só olha problemas, mas a visão só vê soluções. Aleluia! A nossa vista só enxerga impossibilidades, mas a nossa visão, Irã, ela vê providência do céu. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós vamos finalizar. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite com essa